Então vamos lá. Vou trabalhar com quem? Vou pegar o cliente novamente, né? Só que agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai clicar em cima daqui da tabela cliente e jogar aqui para dentro. Podem observar que aqui, ó, você consegue ver todos os campos da tabela. O ajuda real do nome. Isso. Com o nome que ele foi atribuído, né? Muito bem. Então vamos lá. O que é que eu quero mostrar? Primeira coisa que eu quero mostrar, como é que eu faço uma consulta para exibir todos os campos. Muito simples. Estão vendo esse asterisco aqui em cima? Esse asterisco significa todos. Então eu clico nele e arrasto aqui para baixo. Tá? Nessa grade aqui, ó. Nessa grade aqui, eu tenho alguns campos de critério. Então eu tenho, ó, o campo. Lembre-se que para nós o atributo agora chama-se campo. Eu tenho a tabela de origem. E eu tenho alguns recursos, como classificação, o que é que eu posso exibir, e eu tenho critérios. Tá? A gente vai mexer com isso aqui daqui a pouco. Beleza. Depois que eu fiz isso, como essa minha consulta é uma consulta de seleção, então eu tenho duas formas de exibir. Ou eu mando executar, ou eu simplesmente visualizo o resultado sem pedir a execução, sem que ele execute realmente aquela consulta. Tá? Então, eu vou para a forma mais simples, que é o quê? Botão direito, e bem aqui, ó, eu tenho, ó, modo de exibição de folha de dados. Tá certo? Então, quando eu clicar, ele vai exibir para mim todos os campos, ou seja, todos os clientes dessa consulta. Aliás, dessa tabela. Tá ok? Então, isso aqui é a primeira consulta com todos os campos. Para voltar, botão direito aqui em cima, modo de design. Certo? Modo de design. E estamos de volta. Podem observar que ele vai me dizer o seguinte, ó. Clientes, ponto, asterisco. Significa dizer que são todos os atributos pertencentes à tabela clientes. Certo? Só que aí você diz assim, olha, eu queria todos, menos o fax. Porque a gente não usa mais o fax. Tá certo? Eu quero todos, menos o fax. Porque se eu executar aqui, observa que ele trouxe todos os campos, inclusive o fax. Tudo bem? Mas eu não quero mais esse campo, eu não quero exibir esse campo. Então só tem uma forma. É você indicar quais são os campos que você quer disponível, visível. Infelizmente, nessa situação, eu vou ter que fazer o quê? Vou tirar daqui. Vou clicar aqui no primeiro campo, chamado CLI ID. Seguro o Shift e clico no telefone. Observaram que todo mundo está selecionado? Pronto. Clique e arrasto aqui primeiro. Seleciona o intervalo. Do primeiro... clica no primeiro lá no ID, Shift e clica no telefone. Ou até onde quiser ir. Ou até onde você quiser ir. Né? Observa aqui embaixo que ele inseriu todos, menos o campo fax. Aí eu vou executar e observa que eu tenho todos, menos o fax. Tá certo? Ou seja, então dessa forma eu vou conseguir exibir somente os campos que eu quiser. Tá? Somente os campos que eu achar necessário. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Beleza. Então,
código do cliente, nome da empresa, cidade, região. Ótimo, show de bola. Então, só para efeito de... Se quiser um que esteja no meio, pode selecionar até o antes e arrastar só o restante. Pronto. Vamos imaginar que eu quero agora cliente. Eu quero o contato. E eu quero saber a cidade. Eu usei o quê? O Ctrl. Certo? Clico aqui, arrasto. E agora eu só tenho o ID, nome do contato e a cidade. Quando eu executar, só vem aqueles. Tá certo? Certo? Ou seja, então dessa forma aqui, a gente consegue exibir somente quem eu quero. Tá? Mas, para essa nossa primeira consulta, vamos exibir todo mundo. Certo? Então, nessa nossa primeira consulta, eu vou exibir todos os campos, tá? Essa primeira consulta aqui eu vou salvar. Você vai clicar ali no disquetezinho para salvar. E não sei se vocês lembram, mas eu disse que todos os objetos, é interessante ter um prefixo que identifique que tipo de objeto é aquele, né? As tabelas, vocês podem observar que não tem o prefixo, mas isso aqui foi porque a base que eu peguei é a base de teste da própria Microsoft. Então ela não usa esse recurso, tá certo? Podem ver também que os nomes aqui dos campos são todos fora de padrão, ó. Tem C cedilha, né? Então é um negócio meio bagunçado. Então eu não modifiquei essa base. Fiz uma pequena alteração, mas não mexi muito nela, tá certo? Mas tudo que a gente for fazer daqui para frente, a gente vai utilizar os recursos para deixar mais fáceis. E a consulta normalmente vai ter um prefixo chamado QRY, que é a abreviatura de carry, tá? Então eu vou chamar aqui de carry, todos, underline, carry, underline, todos, underline, clientes. Então eu já sei que essa consulta aqui vai me reportar todos os clientes. Clico no botão OK. E observa aqui à minha esquerda que a minha consulta já está aqui, ó, já apareceu. OK? Feito isso, eu posso fechar. Aí você diz, eu quero ver todos os clientes. Não preciso mais fazer um acesso à tabela. Eu posso simplesmente acessar a consulta e ela já me traz tudo o que eu preciso. Tá certo? Isso é uma boa prática quando você trabalha com bases. Tá certo? Tentar evitar fazer o acesso direto na base. E fazer o acesso por meio de alguma coisa. Mas qual a vantagem, Cícero, ao invés de se são as mesmas informações, a aparência é a mesma, qual é a vantagem de eu olhar na consulta e não direto lá na tabela? Pronto. A primeira vantagem é que não acesso a tabela. Aí você pode achar estranho. Mas como assim? Se eu preciso acessar os dados da tabela, não é verdade? A questão é o seguinte. Quando você faz um acesso à tabela, na verdade você está abrindo aquele recurso. Tá certo? Ele vai estar consumindo recursos de máquina. Se essa tua tabela está vinculada a uma base que está no servidor, está em rede, então você vai fazer um tráfego até lá, vai abrir aquela base, vai trazer aqueles dados para a tua máquina, vai abrir na tua memória para ele poder ser carregado e exibir.
E a consulta não vai fazer isso? A consulta vai fazer parecido. Só que a consulta ela armazena internamente uma forma de trabalhar isso de forma mais fácil. Então não é tão pesada quanto abrir a tabela. Tá? Sempre é interessante você trabalhar com consultas para fazer acessos às tabelas. Tá? Em quais casos? Quando a gente estiver trabalhando com relatórios, quando a gente estiver trabalhando com formulários, certo? Eles vão sempre ser a camada antes da tabela. Tá? Por quê? Porque a tabela é onde vai estar os teus dados. Então, qualquer acesso nele indevido, você pode causar problemas. Você pode corromper uma base, você pode excluir uma linha de registro, você pode alterar o valor de uma célula. Então, tudo isso pode ser evitado utilizando consulta. Tá? A bem da verdade, essa consulta simples, do jeito que ela está aqui, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, quero em todos os clientes. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, Alfred Futterskide, né? Não sei o quê. Se eu clicar nele, observa que eu estou aqui com o cursor piscando. Eu vou digitar um aqui. Observa que apareceu o lápis aqui do modo de edição. Tá? Se eu coloco o setinha para baixo, ele gravou. Ou seja, eu não preciso nem necessariamente acessar a tabela para poder eu ler ou gravar alguma informação. E essa alteração ela vai para a tabela? Vamos ver, vamos conferir. Quando eu clico aqui, ó, em clientes, olha aí. Certo? Então eu fiz uma alteração diretamente na tabela sem abrir a tabela. Tá? Na grande maioria das vezes, isso aqui é muito útil, porque eu não preciso ficar acessando tabela. Tá? Agora, isso também é um perigo, né? Porque alguém que tenha o acesso à consulta, ele não tem acesso à tabela, mas tem acesso à consulta, ele vai poder fazer alteração. Mas tem um detalhe, quando a gente trabalha com consultas multitabelar, ou seja, quando a minha consulta tem mais de uma tabela, na maioria das vezes eu não consigo gravar nela, tá certo? Ou seja, ela não é um meio de gravação, ela fica somente leitura. Aí é que entra a grande vantagem das consultas, onde eu simplesmente vejo a minha informação e não preciso gravar. Se eu quiser gravar, eu vou ter que utilizar algum outro recurso. Tá? Mas, em princípio, o acesso utilizando consultas Então, é o mais seguro indicado. por aí, né? Hã? Habilitar para o usuário o acesso ao dado por uma consulta é mais seguro. É mais seguro. Daqui a pouco eu vou mostrar o que foi que eu fiz. Mas eu acabei de bloquear. Estão vendo aqui embaixo? Ó? Este recorde 7 não pode ser atualizado. Ou seja, acabei de transformar essa minha consulta, que era de leitura e escrita, agora ela está como somente leitura. Tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar qual foi o truque que eu utilizei nela, mesmo porque ele vai ter... Mas eu vou utilizar mais recursos desse detalhe que eu implementei aqui. Mas já de antemão, eu já digo que eu consigo fazer isso. Ou seja, já consigo proteger a minha consulta contra acessos indevidos. Tá? E aí, como é que eu faço? Se eu quiser fazer alteração, vou ter que fazer direto da tabela. Ou por meio de outra consulta que faça. Tá? Então eu vou tirar esse 1 daqui. E para repetir a consulta, eu dou um F5. E ele atualiza o que foi gerado lá nas tabelas. Tá certo? Tudo bem até aqui? Beleza? Bom, então essa nossa tabela aqui, ó, nessa nossa consulta, já está feita.
Como eu fiz aqui uma alteração, eu vou marcar sim. Então eu tenho aqui, ó, a minha consulta pronta, ok? Bom, então vamos lá. Tranquilos, consulta simples é isso aqui. Então vamos começar a construir consultas mais interessantes, tá? Que são as consultas que eu chamo de consultas interativas, tá?